Eu sou Renata Diniz, estou no lugar da Pri hoje, que ela não pôde estar aqui, está viajando, mas estou aqui para substituí-la e fazer o programa acontecer de uma maneira muito bacana, como ela sempre faz. Nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial, a gente vai falar de um tema muito bacana. Carlos Roberto, que é diretor executivo da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. E discutir um pouco desse tema que hoje tem instigado tanta gente e realmente tentar melhorar um pouco mais a condição do meio ambiente no nosso país. Hoje o tema é resíduos sólidos, e eu queria saber um pouquinho do que a Abrelp faz. A Abrelp é uma associação de âmbito nacional, no Brasil todo, e que congrega as empresas dedicadas às atividades relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. Então, empresa de coleta, de transporte, tratamento, reciclagem, e que trabalham para realmente tirar essa grande quantidade de resíduos sólidos descartada pela população e dar um destino adequado para isso. A associação tem 35 anos. O que seriam resíduos sólidos? Resíduos sólidos é um nome técnico que a gente usa para lixo. Tá. É aquilo que cada um de nós descarta no nosso dia a dia. Carlos, como vocês da Abrelp veem o Brasil posicionado perante aos outros países em relação a resíduos sólidos? É disparado? Qual é a escala disso? O Brasil ainda tem muito que avançar nessa matéria. Nós somos um país de dimensões continentais, temos uma população bastante grande, então a nossa geração de lixo é muito alta. Porém, os cuidados que temos com esse lixo, o cuidado que as prefeituras têm com esse lixo, ainda está muito longe do ideal. Ele está muito distante daquilo que seria sequer desejável. Então nós temos muito que avançar nessa matéria, embora estejamos ali, vamos dizer, entre os 10 países que mais geram resíduos no mundo. Como que é feita a coleta dos resíduos sólidos urbanos em São Paulo? Olha, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos um contrato de concessão com 2 concessionárias privadas que se encarregam de fazer todos esses serviços. E como que vocês veem essa geração de resíduos? Por que tem esse crescimento tão expressivo assim? São vários fatores, Renata. Nesse levantamento que nós fizemos em 2009, o crescimento na geração em relação a 2008 foi de 8%. Se nós tomarmos por base que no mesmo período, nesse mesmo ano, o crescimento populacional foi de 1%, então o que significa? Que a população gerou mais lixo. Por que gera mais lixo? Porque consome mais. Cada vez mais, né? Consome cada vez mais, porque hoje o consumo tem um número cada vez maior de materiais descartáveis. Então, se antigamente você consumia, mas numa quantidade não descartável, hoje o número de embalagens, de papel e tudo é muito grande, então o volume de descartáveis é muito grande. A durabilidade hoje dos produtos, sabidamente, está menor do que antigamente. Se antes, por exemplo, uma geladeira durava 10 anos, hoje ela dura 5 anos, então você tem que descartá-la antes. Quais seriam as soluções corretas para a gestão dos resíduos sólidos? Olha, nós temos um caminho a ser seguido e o nome técnico dessa solução que a gente chama é a hierarquia na gestão de resíduos. O que seria essa hierarquia? Seria justamente a ordem de prioridade de ações que deve ser executada. E nós, normalmente, quando a gente dá aula, faz palestra, alguma coisa, nós representamos essa hierarquia na forma de uma escada. Degrau por degrau. Que degrau você tem que percorrer para poder passar para o próximo. Então, começa o seguinte. Primeiro ponto é a redução. Seria minimizar a quantidade de lixo gerado no país. Tá. Segundo ponto, conseguimos minimizar o máximo que nós podemos, nós temos a reutilização, ou seja, utilizar o máximo daquilo que pode ser reutilizado. Então, se você tem hoje, hoje vamos dar um exemplo, você compra um vidro de geleia, acabou a geleia, você reutilizar esse vidro antes de jogar no lixo. Então, com vários outros materiais é possível fazer isso. Feita essa reutilização, às vezes chega num ponto que não dá mais para reutilizar, você passa para o ponto da reciclagem. Então, realmente, dá preferência no consumo para materiais que são recicláveis. Então, consumir produtos que venham em embalagens recicláveis, produtos que por si sejam recicláveis. Depois da reciclagem, nós temos o tratamento,
Então, encaminhar adequadamente esses resíduos para um tratamento que você pode fazer a recuperação de um tipo, de algum material, de algum resíduo. Então, por exemplo, um eletroeletrônico, se já não funciona mais, você encaminhar para algum processo em que ele possa ser recuperado, em que ele possa realmente passar por um tratamento antes de chegar no último ponto dessa escada, no último degrau, que seria aquele degrau menos indicado, que seria justamente encaminhar o lixo para disposição sobre o solo, ou seja, botar o lixo em cima do solo, enterrar e deixar isso lá até que seja degradado. Então essa seria a solução menos indicada. Mas o que nós precisamos? Realmente precisamos ter essa escada na nossa cabeça, ter essa ordem de prioridade das ações, que muita gente já conhece, começa com os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e depois dar um tratamento e um destino adequado para o lixo que nós geramos. Existe a lei dos resíduos sólidos, né? Fala um pouquinho dela pra gente. Olha, essa lei foi sancionada agora em agosto de 2010, depois de 21 anos de discussão no Congresso Nacional. Ela ficou 21 anos sendo discutida, trabalhada, alterada, elaborada, porque a gente brinca, ela ficou em gestação por 21 anos e saiu agora no dia 3 de agosto. E realmente a lei ela traz possibilidades diversas para nós avançarmos no nosso setor. Ela muda praticamente tudo que é feito hoje, ela muda a sistemática adotada e realmente traz um impulso para o Brasil evoluir nessa matéria. Por que demorou tanto para ser aprovada a lei dos resíduos sólidos? Quais foram os impedimentos para isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma lei que a gente pode dizer um tanto quanto complexa para um país como o Brasil. Um país de grandes diferenças regionais, culturais. O que nós temos na região norte não vale no sul, o que no centro-oeste não vale no sudeste. Então, o que se tinha era que consolidar numa legislação única, porque a lei ela tem que ser válida para o país todo, do Oiapoque ao Chuí, e realmente atender a essas diferenças sem causar contradições. Então, esse foi um dos pontos que levou a demorar. Outro ponto que levou toda essa demora foi justamente o amadurecimento da população durante esse tempo. Se nós falássemos há 20 anos atrás que tinha que separar lixo, que tinha que fazer reciclagem, ninguém ia entender nada, ninguém ia saber. Então, quer dizer, naquele momento a nossa sociedade não estava pronta, não estava preparada para ter uma lei. Então, realmente, isso foi um processo de amadurecimento, de convencimento da sociedade. Nós estamos ainda longe do ideal, como nós já falamos, estamos muito longe. Mas hoje, eu posso dizer que a sociedade já é receptiva. E eu quero pedir para você conscientizar o pessoal que está em casa. O que a gente pode fazer para diminuir os resíduos sólidos no nosso dia a dia? O primeiro ponto é realmente ter essa conscientização na hora da compra. O segundo momento, de realmente optar por compras que nos permitam, depois do uso, um reuso. O outro ponto que precisamos é incentivar que o poder público, as prefeituras, realmente implantem os serviços de coleta seletiva nas nossas cidades. Quem eu entrevistei foi o Carlos Roberto, diretor executivo da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Um assunto muito bacana que eu adorei. A gente pode realmente fazer a nossa parte. Foi um prazer te receber. Muito obrigada pela atenção, pela presença. E vamos ver se a gente consegue mudar um pouquinho essa realidade ainda. Com certeza, com esse trabalho nós vamos conseguir. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto do qual eu tanto gosto e realmente é o dia a dia. E mais do que merecidos, parabéns para o programa dos Fiscais da Natureza. Então é isso, gente. Fiscais da Natureza de hoje chegou ao fim, acabou, semana que vem tem muito mais. Obrigada mais uma vez. Eu espero vocês quinta-feira que vem às 4 horas da tarde. Um beijo e até lá.